Olá, um bom dia. Deus abençoe a sua vida, muita luz e muita paz. Hoje você pode tomar uma decisão que irá mudar a sua vida. Decisão essa que essa pessoa tomou quando colocou Deus em primeiro lugar e fez do seu coração o trono, a morada do Altíssimo. Acompanhe essa história e já voltamos. Era um turbilhão de pensamentos que bombardeavam a minha mente. E eu só tinha certeza de uma coisa, que eu queria morrer. Eu tive muitos pensamentos de morte na minha mente, né? Por conta, desde a minha infância, os meus pais se separaram, né? Eu era criança ainda e eu não entendia por que que nós tínhamos que ir embora de casa, porque foi assim que aconteceu. Meus pais se separaram, nós saímos da casa onde nós morávamos, onde eu passei a ter essa tristeza. Isso foi se protelando até a adolescência. Nesse tempo, a minha mãe ela conheceu a Igreja Universal após a separação dos meus pais, onde ela começou a orar por mim. E quando eu cheguei na igreja, aos 15 anos de idade, eu permaneci dos 15 aos 16, somente. Então a vida foi passando, fui crescendo, fui trabalhar, entrei para o mercado de trabalho, né? E a tristeza permanecia, os maus pensamentos, né? O vazio. E eu passei a ter insônia, mesmo sendo nova. Eu tinha um bom salário, tinha um bom emprego, inclusive, mas eu tinha todas essas emoções dentro de mim. Depois de um tempo eu me casei, já estava com a minha família construída, já tinha minha filha. E mesmo assim, eu não tinha paz. Por mais que eu conquistasse, me aperfeiçoasse, eu era independente financeiramente, eu não era feliz. Eu tinha um vazio imenso na minha alma. Uma tristeza, uma dor mesmo. Mas não era dor física, era a dor da minha alma mesmo. O meu esposo, ele trabalhava à noite, onde eu ficava sozinha em casa com a minha filha. Porém, eu tinha muita insônia. E nesses picos de insônia, foi onde eu sintonizei o canal com a programação da Igreja Universal, onde aquele apresentador, ele foi tão emblemático, falando: você que está aí, que você não consegue dormir, você está preocupada com as coisas da vida. Ele estava falando comigo. Foi onde eu fiz uma oração ali, né, para Deus. Naquele momento, do meu jeitinho ali, da onde eu estava, eu falei: meu Deus, me ajuda a chegar até lá. Me ajuda a chegar até lá, porque eu não estava mais aguentando, né? Essa é a verdade. Eu não aguentava mais aquela vida, aqueles pensamentos, aquele turbilhão que eu vivia. Então foi dessa forma que no dia seguinte eu cheguei numa igreja universal. Eu me lembro como se fosse hoje. Era uma terça-feira. Eu participei daquela reunião, daquele culto, e quando acabou eu já me senti leve. E eu entendi que eu queria mais. Eu queria mais daquilo que eu estava recebendo ali. Então eu passei a frequentar todos os dias. E fui indo, fui ouvindo. O próprio Deus foi me dando paz. Eu passei a dormir no mesmo dia. No mesmo dia eu passei a dormir. Fui aprendendo, ouvindo, a palavra foi entrando e fazendo as mudanças que eu precisava. E eu me batizei nas águas, porque eu já estava cansada daquela vida, né? Que eu achava que tinha, porque não era uma vida. Até que eu ouvi falar do Espírito Santo. Eu ouvia que ele nos dá domínio, nos dá alegria, verdadeira alegria, e eu precisava, né? Eu já não tinha mais os pensamentos, eu já não tinha mais aquele turbilhão de emoções, mas faltava algo. Faltava algo a mais. Então foi quando eu ouvi falar do Espírito Santo e o nosso pastor, ele mencionou que nós teríamos uma vigília na madrugada. E ele falou: você que quer o Espírito Santo, você não tem, você quer, você não tem certeza. Quando ele falou você que tem, que você não tem, você quer, dentro de mim eu falei: é para mim. Eu fui. Essa sexta-feira, nessa madrugada, eu me preparei,
E na vigília teve esse momento onde o pastor chamou as pessoas para irem ali na frente, né? Quem queria receber o Espírito Santo. Na hora que ele falou, eu não pensei duas vezes. Fui para frente do altar, onde houve aquela busca, aquela oração, aquele momento, e eu fui assim invadida por uma força muito grande, uma força que eu não tenho explicação. Tive a certeza de que Deus era comigo, porque naquele momento ali, naquela busca, eu falei para ele, falei, se o Senhor não me batizar, eu não vou suportar. O Senhor sabe quem eu sou, não vou suportar. E a partir dali, eu recebi uma força que eu nunca tive. Antes eu me sentia fraca, incapaz, né? Mas nesse dia, depois dessa vigília, eu tive a certeza de que Deus era comigo. Tive a certeza. E de lá para cá, eu sei de onde Ele me tirou. O mais valioso, não tem nada, nem ninguém que possa substituir. Não tem nada, nem ninguém nessa vida. E nesse dia o Espírito Santo me acolheu. Ele me acolheu e eu me senti abraçada. Foi como se ele pegasse nas minhas mãos e falasse, acalma, eu sou contigo, sabe? Desculpa. Eu me emociono porque não tem como falar do Espírito Santo sem se emocionar. Não que o Espírito Santo seja uma emoção, porque não é o que a gente sente, é a convicção que a gente tem. Hoje eu tenho paz, eu tenho vida, eu não tenho mais insônia, eu durmo muito bem, eu sou uma pessoa que o Espírito Santo ele me dá fortaleza nas minhas decisões, nos meus caminhos, ele me guia, ele me orienta, ele me direciona. O Espírito Santo ele é o meu bem maior, que eu não troco por nada. Não tem nada que substitua, nada que valha, não tem nenhuma experiência que substitua o Espírito Santo, porque ele que me fortalece todos os dias. E eu que por muito tempo quis morrer, hoje eu quero viver e quero levar vida para outras pessoas, porque eu encontrei o caminho, a verdade e a vida. O que mudou na vida dela foram as escolhas. O que mudou na vida dela não foi apenas o seu exterior, não foi o lado de fora, mas principalmente o lado de dentro. Quando você toma a decisão certa de entregar o seu coração, a sua vida para Deus, tudo muda. Faça o mesmo. Nessa quarta-feira, traga a sua Bíblia. Você irá receber um estudo gratuitamente e nós estaremos realizando um estudo fortíssimo. Você, através desse estudo, irá adquirir conhecimento, você vai adquirir entendimento para mudar a sua vida, para te fortalecer. Quando a Bíblia fala que nós temos que nos revestir da armadura de Deus, de toda a armadura de Deus, para que possamos suportar e vencer o dia mal, é exatamente isso que ele está a dizer. O mal, ele não manda aviso prévio. Quando você já vê, já aconteceu um problema no casamento, já está em fase de separação, o filho já está nas drogas, muitas vezes o problema vem com uma velocidade que você não consegue acompanhar ou até mesmo resistir. Então faça, minha amiga, faça a preventiva. Faça antes que o mal comece a agir, antes que o mal encontre uma brecha, faça você a sua parte. Use a sua fé, determine que Deus vai se manifestar e Ele vai abençoar você. Vamos ao intervalo que fala dessa quarta-feira e já voltamos. A vida com Deus é marcada por vários momentos importantes, mas nenhum deles se compara ao dia do recebimento do selo do Espírito Santo.
O dia de Pentecostes se aproxima. E nestes dias que antecedem este grande momento, buscar o reino de Deus e entender como agradar a Ele é a preparação ideal para quem deseja de fato ser cheio do Espírito Santo. Nesta quarta-feira, no estudo da palavra, a continuação do estudo sobre o Reino de Deus e o Espírito Santo. Às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todos os templos da Universal. Traga sua Bíblia. E é muito forte o que tem acontecido, o que Deus tem preparado para você. Agora eu quero chamar a sua atenção às pessoas que se encontram afastadas, às pessoas que se encontram longe do altar, você que devido a um problema familiar, você que devido a um problema econômico, ficou sem carro, o carro quebrou, nessa época fria, você está sem condições de vir à igreja, mas você está com saudade do altar. Você está com vontade de buscar a Deus. Você há muito tempo não participa de uma santa ceia, há muito tempo você não adora a Deus. Inclusive, nós vamos ter nesse domingo a Santa Ceia do Senhor. Vamos ao intervalo que fala desse dia. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. A Santa Ceia. Com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto, Perdão, comunhão, fortalecimento. vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. A cerimônia para os que querem estar próximos de Deus. Multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. A mesa já está preparada. Venha cear com nosso Senhor. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Santa Ceia Especial. Neste domingo. O seu lugar está preparado. Nesse domingo especial, às 9 horas da manhã. Nós tivemos aqui, agora o domingo do Dia das Mães, muitas crianças, muitos filhos foram abençoados. E nesse domingo não será diferente. Nós vamos estar realizando mais uma unção e concluindo a nossa caminhada rumo ao Pentecoste. João Batista batizou com água, mas vocês, em breve, serão batizados com o Espírito Santo. Dias de preparação para o dia de Pentecostes, quando algo inédito aconteceria sobre todos os que obedeceram, se prepararam e aguardaram. E essa espera foi recompensada pelo Espírito de Deus. Nesta mesma fé, estes dias têm sido de preparação. Todo início de dia, unge a sua cabeça, determinando o revestimento do poder do alto, e o Espírito Santo virá também sobre você. Neste domingo, o 6º domingo rumo ao Pentecostes, com a Santa Ceia, às 7 da manhã, às 9h30 ou às 18 horas, no Templo de Salomão, ou em qualquer templo da Igreja Universal no mundo.
Encontre o mais próximo acessando universal.org/localizar. E nesse domingo, dia 24, é um domingo que ficará marcado na sua vida. Mas antes que chegue esse domingo, dia 24, já agora, domingo também, dia 17, nós vamos ter um evento importantíssimo, que será o Encontro Virtual em Família com o Bispo Misael Silva. O nosso estadual aqui do Paraná, ele estará entrando na sua casa através de uma transmissão ao vivo. Nesse domingo, está aparecendo aqui para você o horário, você não pode ficar de fora desse encontro virtual em família. E também será o dia que nós vamos estar no bairro 2000, realizando esse evento do Unisocial no bairro do 2000. Acompanhe a matéria. E não tem como falar da agenda dos nossos eventos no mês de maio sem já começar com o nosso Unisocial, um evento solidário que acontecerá no dia 17 de maio, às 3 horas da tarde, no bairro 2000. Atenção, todos os moradores do bairro 2000, às 3 horas da tarde, no Campo Sintético, nós estaremos aí realizando o evento do Unisocial para ajudar você e a sua família. E nesse evento nós teremos aferição de pressão, corte de cabelo, orientação jurídica, pula-pula para as crianças, kits de doces, algodão doce, pipoca. A banda da FJU também estará presente para que esse dia fique marcado na sua vida e também na sua família. Nós vamos conhecer a história de mais uma pessoa e após a história dessa pessoa, você vai acompanhar, participar conosco de uma oração junto com o pastor Alexandre Amaro. Vamos então a esse testemunho. Meu nome é Alexandra Lopes de Souza. Eu comecei os vícios devido à minha infância muito conturbada, assim, um vazio que eu tinha na alma muito grande, devido à separação dos meus pais. Eu fui criada com a minha tia e meu pai, então assim, pelo fato de eu ser a irmã mais velha, então eu tinha que cuidar de irmão, cuidar de casa, e não tinha um carinho, não tinha atenção nem do meu pai nem da minha mãe, por eles ser separados. E ali já tinha um histórico de ódio entre eles, porque meu pai morava com a minha tia, que era cunhada dele, né? Então, assim, acabou descontando tudo, acorrentando tudo em mim. Então, não vi a hora de crescer logo para poder sair dali. E quando minha tia bebia também, né? Escondido meu pai, mas bebia. E aí, quando ela mandava eu buscar cachaça para ela nos bares, que ela comprava lá na Bahia na época, eu comprava em dose, eu ia buscar e vinha provando no caminho. Eu creio que dali já começou a curiosidade pelos vícios. E aí, quando eu ia para a escola, eu comprava cigarro escondido, fumava escondido e começava a me envolver com essas amizades erradas. Então, lá dentro de casa eu era quietinha, mas lá fora, se mexesse comigo, eu ia para cima, porque, tipo, eu tinha um ódio dentro de mim, uma mágoa muito grande. E eu queria descontar nos outros. E quando eu fiz meus 12 anos, eu peguei, saí de casa, falei para meu pai que eu ia passear na casa da minha mãe. E lá eu peguei e não queria mais voltar. Aí minha mãe arrumou um serviço para mim aqui em São Paulo, cuidar de uma criança. Eu vim para cá. Chegando aqui, eu fui para casa dessa mulher só para cuidar da menina. A mulher colocava para fazer as coisas em casa, limpar a casa, me colocou para estudar à noite. E aí, quando eu chegava, às vezes chegava com fome, eu ia procurar alguma coisa para comer, só tinha pão lá, às vezes pão dormido. E aí eu comia aquilo ali para poder saciar, né? E até que eu saí dali, quando minha mãe voltou, vim morar aqui em Taboão da Serra com meu padrasto, fui morar com eles. Então, pouco tempo depois eu conheci uma pessoa, me envolvi com ele, porque eu queria ter alguém que cuidasse de mim. Já fui logo me envolvendo, engravidei, tive a menina, aí não deu certo. Aí eu fui morar com esse rapaz que eu tive a minha filha, a gente
curtir a balada junto, conhecer várias coisas junto. Bebida, aí que eu bebia bastante mesmo. Saí, aí começou meu mundo na farra, né? Quando eu falo farra é porque eu começava na quinta e eu só parava na outra semana, só na quarta-feira da outra semana, porque eu saía direto. Na hora você acha que é só curiosidade, né? Mas aí, depois você vai crescendo, aí você não vai mais por curiosidade, você vai poder saciar uma dor, um vazio, esquecer alguma coisa, um problema. E aí eu bebia direto. Aí eu aprendi a beber e aí eu não escondi mais de ninguém, que aí eu bebia direto mesmo, todos os dias. Eu nunca imaginei que só de experimentar eu ia entrar na prisão dos vícios. Eu perdi várias oportunidades de trabalho, roubou minha dignidade. Porque, quando eu falo dignidade, porque eu não tinha valor pra ninguém onde eu morava. Tipo, porque uma pessoa que bebe direto, tá sempre enibalada. E depois eu tive mais outros relacionamentos, né? Ao todo tive 3 relacionamentos frustrados. E desse relacionamento, assim, eu não conseguia me envolver com ninguém, tipo, valorizar ninguém. Porque quando a pessoa falava que gostava de mim, eu já não queria mais. Eu já dispensava, tipo, porque eu achava que ia me machucar, que ia me magoar, me fazer sofrer também. Então eu já dispensava, não queria. Então, assim, entre aspas, aí fora o pessoal fala assim, é o quê? Vagabundo, né? Tá com outro, a pessoa não se valoriza. É o mundo da prostituição, né? Pessoa que não tem uma pessoa certa, uma pessoa fixa pra estar. Quando eu tava lá fora, era tanto que todo mundo gostava de sair comigo. Quando eu falava que eu não ia, aí o pessoal, não, vamos. E aí, quando eu falava, eu vou pra tal balada. Aí eu ligava pra um, ligava pra outro. Quando eu pensava que não, saía da minha casa 2, 3 carros de gente lotada, a gente ia pra... Chegava lá, eu era mais animada. Naquele momento ali, eu era mais animada. Mas quando chegava em casa, só eu sei o que eu sentia. Era uma dor muito grande. Às vezes eu não tinha vontade de olhar nem para o céu, porque a claridade me incomodava, porque era uma tristeza muito grande. Igual eu estava falando que quando a pessoa pensa em se matar, como eu já tentei várias vezes, não é porque você quer acabar com a sua vida, é porque você sente um vazio na alma, você acha que vai acabar com a sua dor. Você não pensa que vai dar fim na sua vida, você quer acabar com a dor. A gente sempre promete, né? Eu prometo para a família, promete para a gente mesmo. E assim, eu tinha uma dependência emocional muito grande. Então, assim, se eu sentia saudade da minha família, eu bebia porque eu achava que estava com saudade. Se não dava certo no relacionamento, era porque não deu certo no relacionamento. Então, tipo, era aquela dependência que ficava botando desculpa para beber. E quando eu cheguei, assim, que eu vi que a bebida estava me levando ao fundo do poço, foi quando eu adoeci, né? Eu tive um nódulo nos seios e eu precisei operar. E aí, quando eu fui para o hospital, fiquei 13 dias lá, foi ninguém dos meus amigos lá me ver. Quem ficou do meu lado foi minha família, meus filhos, meu marido, meu irmão. E aí eu vi que esses amigos aí fora é só amigo de copo, é amigo só para apontar mais uma dose, para poder te ver cair, te derrubar, né? Que quando você tá na pior, ninguém tem amigo. Por eu ser a mais velha, eu já tive 2 irmãos com problemas com vício também, né? E eu aconselhava eles, eu falava que não era legal. E depois eu acabei ficando nessa aí. Aí os 2 faleceu. E aí, depois que eles faleceram, aí que eu bebi mesmo. Então todo mundo falava, Sandra, você não pode ficar bebendo tanto assim. Mas quando você tá nesse mundo, você não dá ouvido pra ninguém. Você quer parar, você não quer magoar a pessoa, mas você não se controla. E assim, teve um tempo que eu bebia tanto que quando eu não achava, e eu não bebia bebida fraca não, eu bebia bebida igual bebida que o homem bebe mesmo, bebida seca, tipo conhaque, vodka, uísque, bebida seca, cachaça. Gostava de bebida assim. Gostava de bebidinha doce, tipo essas bebidinhas suaves, não. Gostava de bebida seca. E quando não tinha bebida assim, eu ficava assim, inalando, cheirando álcool, acetona, porque a fissura de querer beber era muito grande. E durante 20 anos eu fiquei aprisionada no mundo dos vícios. Mas até que um dia eu consegui sair dessa prisão. Olha, eu já conhecia o tratamento, só não vinha, né? E aí eu recebi um convite e acabei vindo. E aí eu comecei a buscar, comecei a lutar, perseverar, obedecer. E foi aonde que eu fui me libertando.
não paguei nada, fui bem recepcionada. Quando eu comecei a vir para fazer, lá na igreja, próximo à minha casa, tinha uma van que trazia o pessoal. E assim, eu incentivava, assim, às vezes as meninas vinham, vamos que lá tem jeito. E assim, eu via, eu queria ajudar minhas amigas, ajudar o pessoal que estava vindo comigo a se libertar. E às vezes, eu não estava liberta ainda, mas eu queria ver, porque eu acreditava tanto, porque eu estava vendo de perto, eu estava vendo a mudança, vendo o pessoal se libertar. E aí tinha uma amiga minha que ela vinha, ela trazia o maço de cigarro, aí quando o pastor falou, você que trouxe alguma substância que representa seu vício, joga no altar, creia que você vai sair daqui liberto. E ela jogava e falava, não, o pastor pediu para mim jogar fora porque é para mim comprar outro mais cheio lá fora. Brincando, sabe, lá fora, acabava comprando outro, não se entregava. Hoje essa pessoa continuou no tratamento e depois eu dei uma afastada, né, e ela continuou. Hoje ela está aí como obreira, ajudando outras pessoas. E aí eu voltei, logo assim em seguida, quando eu me dei conta que ela já estava liberta, que eu vi, eu continuei, voltei, entreguei, me lancei. Quando eu descobri, que eu botei dentro de mim que tinha um espírito que ele bebia através da minha boca, porque não existia, não tinha possibilidade de eu beber tanto sóbria, eu sozinha. Então assim, tinha um espírito dentro de mim, eu tinha que me libertar daquilo ali. É início de noite. Vamos reservar um momento para nos conectar com Deus, agradecendo por todas as bênçãos recebidas e pedindo força para os desafios que virão. Prepare um copo com água. Una sua fé com o pastor Amaro. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Senhor grande Deus e Pai, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós aqui na Tua presença oramos em favor da vida sentimental, da vida conjugal de cada pessoa que está agora, meu Deus, conectada por esta emissora. Nós pedimos, meu Deus, pelos casais, pelos casamentos, pedimos, meu Deus, por esta pessoa que está sozinha. De repente, meu Deus, os problemas do dia a dia, as dificuldades fizeram com que o seu relacionamento se esfriasse, brigas constantes, pessoas, meu Deus, que já não conseguem mais se relacionar. Tem casais separados, famílias divididas, mas o Senhor, meu Pai, é o Deus do impossível. Nós temos visto os testemunhos, as pessoas alcançadas pelo Senhor, as famílias restauradas. Que assim também aconteça na vida desta mulher, na vida deste homem, que assim aconteça também na vida dos filhos, esta mãe que ora pelos filhos, que tem enfrentado lutas, problemas, separação. Traga a pessoa novamente mudada e restaurada. Restaura os lares, meu Pai. Restaura as famílias, restaura os casamentos, porque o Senhor é o Deus do impossível. Meu Pai amado, meu Deus querido, nós consagramos esta água e pedimos a bênção para os casais. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Beba da água. Graças a Deus. Tenha a sua família restaurada, o seu lar restaurado, que a bênção esteja sobre os seus filhos, sobre a sua família e sobre o seu lar sempre. Olhe sempre para o alvo, para o nosso Senhor Jesus Cristo. E a reunião da Terapia do Amor, todas as quintas-feiras, tem ajudado milhares de pessoas a ter um lar transformado e uma vida sentimental abençoada. Deus ilumine a todos. Muito bem, ficamos por aqui com a nossa participação. Deus ilumine a sua vida. Nesta quarta-feira, todos os horários, 7h30, 10 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 18 horas e 19h30. Domingo em especial, às 9 horas da manhã. Um forte abraço e até lá.